tratado aqui neste capítulo precioso. Nós já fizemos a exposição do primeiro versículo até o versículo 14. Nós vamos relembrar algumas coisas aqui, porque essa primeira parte da oração de Daniel que fala da confissão dos pecados. Então, vou fazer assim, eu quero ler do primeiro versículo ao versículo 14, nesse momento. Vamos ler então a escritura. Diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Eu vou ler o 15 para os irmãos perceberem como tem uma mudança agora. Até o 14 ele está confessando o pecado do povo, mas no 15, veja como tem uma mudança. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti o nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Aqui ele começa, então, a pedir a Deus, lembrando que o Senhor os tirou do Egito. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus fale conosco. Senhor, nós estamos estudando esse texto, livro de Daniel, que é preciosíssimo, e agora esse capítulo 9, pedindo, Deus, que fales conosco, que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos, continuarmos entendendo o que o Senhor escreveu e que apliques também a nossa vida, Senhor, ao nosso coração, com o perdão dos nossos pecados, para a sua honra, para a sua glória, para o nosso bem eterno. Seja conosco a sua misericórdia nesta noite, em Cristo, nos dando a sua palavra. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos estudando esse livro de Daniel e estamos estudando o capítulo 9.
E eu poderia prosseguir na exposição olhando já o versículo 15, mas eu achei bem interessante nós darmos uma parada aqui para olharmos de novo para trás, relembrarmos as coisas que nós temos já dito aqui, para então podermos prosseguir, porque essa oração preciosíssima, ela se divide em 3 partes. Aqui o livro de Daniel, aliás, o capítulo 9, ele se divide na oração e depois na resposta que Deus vai dar para Daniel. Então nós estamos ainda na oração. E a oração, ela se divide em 3 partes. Primeiro, Daniel, ele faz uma confissão de pecados e ele se coloca como participante desses pecados, ainda que os pecados não fossem diretamente dele, mas do povo de Israel. Segundo lugar, irmãos, ele faz então a sua petição a Deus, e é a partir daqui que nós vamos ver o versículo 16, versículo 15, onde ele começa a pedir. Pedir o quê? Pedir misericórdia, pedir que Deus intervenha, que Deus salve o seu povo. Essas 2 partes aqui, na verdade, irmãos, elas são os finais de adoração. Na verdade, tem uma parte anterior a essa, que é bem no iniciozinho da oração, é menorzinha, mas ela é muito importante. No versículo 4, quando Daniel, ele diz assim: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que amam e guardam os teus mandamentos. Aqui ele está adorando a esse Deus, engrandecendo ao Senhor, mas observando a questão da aliança. Daqui a pouquinho eu quero falar aos irmãos. A oração dele, o início da oração dele, ele engrandece a Deus, mas ele lembra da aliança. Então nós temos 3 partes da oração, na verdade, né? A primeira parte é o engrandecimento a Deus, a segunda parte é a confissão propriamente dita, e a terceira parte é o pedido que ele faz a Deus. Então tem essas 3 partes a oração. Mas, irmãos, a oração, ela é uma resposta, na verdade. Ela é uma resposta que Daniel dá ao que Deus mesmo tinha falado com ele. Essa oração, ela tanto é um modelo para nós da verdadeira oração, como também, em se tratando de confissão de pecados, ela é uma oração que é um modelo para nós também do verdadeiro arrependimento. A palavra de Deus fala que nós devemos orar e sem cessar, devemos estar sempre em oração, mas a oração verdadeira, ontem até no nosso encontro aqui, nosso café, nós falamos um pouco da relação da oração com a meditação das Escrituras, porque a verdadeira oração, ela é uma resposta à palavra de Deus. Ela não é simplesmente alguma coisa que eu falo da minha própria mente, o que eu acho que eu tenho que falar para Deus, mas é uma resposta ao que, em primeiro lugar, Deus mesmo fala comigo. E aqui, então, é um modelo de oração, mas também, irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender. Na nossa confissão de fé, na Confissão de Fé Batista de 1689, que é a confissão desta congregação, tem um trechozinho da confissão que diz assim, que o arrependimento, ele tem que ser sempre pregado, ele tem que ser sempre anunciado nos púlpitos, porque existe, irmãos, uma necessidade de contínuo arrependimento por parte de cada um de nós individualmente, mas também da própria igreja, como igreja. Nós somos um povo imperfeito, nós somos um povo que precisa continuar se arrependendo. Mas eu tenho dito também nessas exposições, essas exposições, elas são confrontadoras também para nós, porque, mais uma vez, na providência divina, nós lemos um texto na leitura, na primeira parte do culto, que tem a ver com a pregação. E o irmão Fábio leu para nós hoje Mateus capítulo 3. Lá em Mateus capítulo 3, o que relata a Escritura? Relata que João Batista, o precursor de Jesus, ele vinha batizando as pessoas. E era um batismo de arrependimento. Olha só que coisa importante. Tem tudo a ver com esse texto aqui. É um batismo de arrependimento. Muitas pessoas estavam indo batizar-se de várias partes daquela região. Entre essas pessoas veio um grupo de religiosos, porque, sendo João Batista um religioso, e ele então ali
produzindo um movimento muito grande, um movimento religioso muito grande. Aqueles homens religiosos quiseram participar ali e quiseram, então, também ser batizados. Só que João Batista olha para eles e os chama de maneira muito dura, realmente, de raça de víboras. E diz assim: tem uma coisa que vocês precisam produzir fruto de arrependimento. João Batista estava dizendo para aqueles religiosos: olha, vocês são muito religiosos, e vocês, inclusive, estão vindo aqui para uma busca religiosa, só que vocês estão equivocados na religião de vocês, porque a religião de vocês é uma religião sem arrependimento, que é uma coisa terrível, irmãos. É uma coisa que uma pessoa ela pode estar numa igreja, ela pode estar congregando, ela pode estar, enfim, participando de todos os cultos, ela pode até ser batizada, como aqueles homens queriam ser batizados. Eles queriam apenas ser batizados, mas eles não estavam arrependidos. Eles não estavam realmente convertidos. Então, a pregação do arrependimento, ela é tão importante, inclusive para alertar os hipócritas religiosos, inclusive para não permitir que nenhum de nós se conforme com uma religião de aparência, mas a grande questão é: existe arrependimento? Existe aquilo que a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo disse assim: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e se arrepender será salvo. Ou seja, existe aquele momento inicial é o início da nossa caminhada com Cristo, em que nós precisamos, então, do arrependimento, precisamos nos arrepender ali inicialmente, de maneira que quem não se arrepende, quem não olha para Jesus Cristo com fé, que são os dois lados, né, da conversão, a fé e o arrependimento, quem não confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quem não se arrepende, pode se batizar, pode fazer parte da igreja de maneira visível, mas não é de Deus. Então, a pregação do arrependimento ela é sempre necessária, porque pode existir equívocos religiosos desse mesmo tipo entre nós, irmãos. Mas ela também é necessária porque nós, mesmo aqueles que são crentes verdadeiros, crentes sinceros, que confiaram mesmo em Jesus, que se arrependeram realmente dos seus pecados, como eu disse há pouquinho, precisam continuar se arrependendo. Então, é por isso que eu achei por bem nós pararmos aqui e nós olharmos essa confissão, porque essa confissão, ela é um padrão de arrependimento, ela é um padrão da confissão de pecados de alguém que está arrependido, de alguém que está colocando a sua alma, derramando a sua alma diante de Deus em arrependimento. Mas, vamos relembrar então, meus irmãos, aqui, e vamos pensar, em primeiro lugar, que essa oração, ela surgiu de um estudo de Daniel do livro de Jeremias. Daniel é um profeta, Deus já tinha revelado muitas coisas a Daniel. Aqui, nós já estamos no tempo em que Daniel mesmo diz, no início desse capítulo, ele diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aqui, Daniel, ele estava já no Império Medo-Persa. Havia apenas um ano em que Dario, esse rei dos persas, ele estava reinando sobre toda aquela região que era antes da Babilônia, e que Daniel estava lá, e portanto, Daniel, ele já depois de muitas décadas, porque Daniel foi levado bem novinho ainda, o início do livro nos conta isso, que ele foi levado jovem ainda, para ser treinado na Babilônia, na época de Nabucodonosor. Então, ele passou por muitas experiências na Babilônia, ele profetizou, ele interpretou sonhos, e Deus já tinha dado muitas revelações a ele, mas Daniel é como todo crente. Daniel, tudo que Daniel conhece de Deus é aquilo que Deus revela para ele. E ele vai entendendo as coisas, ele vai lutando para compreender. Quando você lê o livro de Daniel, e pela misericórdia de Deus nós temos tido a oportunidade aqui de perceber isso, ele recebe uma revelação de Deus, aí ele não entende, ele fica ali pensando o que significa isso,
e ele pergunta para o anjo que está falando, mas no final da profecia ele já entendeu alguma coisa, mas tem muita coisa que ainda não entendeu, e ele continua procurando entender. E ele, o que ele faz? Além de receber aquelas revelações diretas que Deus dá para ele, porque ele é um profeta, a Bíblia ainda não tinha se fechado, e Deus estava revelando coisas novas ali, ainda iria revelar o Novo Testamento, ainda tinha muita coisa para acontecer. Então, mas o que ele faz, irmãos? Além de ele receber aquelas revelações que Deus estava dando direto para ele lia o que os outros profetas já tinham recebido e escrito, aquilo que já tinha como Bíblia, como palavra, como revelação escrita, como escritura sagrada, que Daniel não tinha todos os livros que nós temos, claro. Mas aquilo que ele tinha, o que ele fazia então, meus irmãos? Ele estudava, ele meditava, ele queria conhecer as coisas de Deus. Irmãos, tudo que eu estou lhes falando aqui, essa mudança de vida, esse coração renovado, esse arrependimento e esse crescimento espiritual, ele vem na medida que o próprio Espírito Santo abre o coração do homem para que o homem ouça a palavra de Deus com atenção, com reverência, com fé, e ele tenha um zelo santo. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. É uma fome e uma sede pelo próprio Deus. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. O verdadeiro cristianismo, o genuíno cristianismo, não é somente, irmão, que nós vimos aqui na igreja de vez em quando para cumprirmos um papel religioso, porque afinal de contas eu sou daquela igreja, e eu vou lá de vez em quando para como eu vou no meu trabalho e eu tenho que cumprir lá todos os dias, rotineiramente, e mesmo que eu não tenha com vontade, mas eu vou lá, porque afinal de contas é meu trabalho, ou uma rotina qualquer. Não, meus irmãos, o verdadeiro cristianismo é uma busca, é uma fome, é uma sede, mas não é busca por qualquer coisa, sede por qualquer coisa, mas uma busca de Deus. E você vê Daniel está buscando a Deus o tempo todo. Daniel, ele quer entender as coisas espirituais. E o texto, ele diz aqui: no ano, portanto, primeiro de Dario, no primeiro ano do seu reinado, verso 2, ele entendeu pelos livros, versículo 2, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Israel, de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Deus tinha revelado a Jeremias, e nas nossas posições anteriores, eu li com vocês aqui esses textos de Jeremias, nós vimos lá, Deus tinha revelado para Jeremias que, antes de acontecer o exílio, que viria a Babilônia, que o povo seria levado para a Babilônia, mas que se passaria 70 anos, e a Babilônia, depois de 70 anos, como eu expliquei para vocês, que ali a Bíblia não quer se referir a 70 anos precisos, mas a questão é muito mais teológica que cronológica, ou seja, o interesse de Deus é mostrar que ele realmente iria fazer essas coisas. E o ponto aqui é que Deus diz lá, muito tempo antes, que Babilônia iria cair. E aí Daniel, ele está olhando para a história. Ele é um homem que olha para a Bíblia e olha para a história. Ele olha para as Escrituras e olha para a providência de Deus, porque Deus está fazendo na história. E ele então olha e compara essas coisas e diz assim: opa, já aconteceu. Babilônia já caiu. Então, a primeira parte da profecia ocorreu, aconteceu, se cumpriu. Mas a profecia dizia mais uma coisa, irmãos. A profecia dizia, em segundo lugar, que Jerusalém, que estava destruída, que seria destruída, né, na época de Jeremias ainda, e que na época agora de Daniel já estava destruída, desolada, Jerusalém seria restaurada. Que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, iria trazer de volta o povo de Israel a Jerusalém. Quando Daniel olha para essa profecia, e Daniel vê que a profecia era de 70 anos, e Daniel então olha e diz assim: bom,
está para se cumprir a profecia, ele vê então que uma se cumpriu, a outra ainda não se cumpriu, e o que ele faz, irmãos? Ele ora. Ele ora a Deus. Então, essa oração de Daniel, ela é uma resposta às promessas de Deus, às profecias, à palavra de Deus. Mas é uma coisa muito interessante. Por quê? Se Deus já tinha prometido, por que Daniel ora, né? E se Deus já tinha prometido, irmãos, haveria necessidade de Daniel orar? Já que Deus prometeu, por que Daniel vai orar? É aqui que está um ponto importante. A oração é também um meio de Deus cumprir as suas promessas. Quando Deus, ele revela alguma coisa pela sua palavra ao seu povo e leva esse mesmo povo a orar, é um meio também que o Senhor determinou de que ele venha cumprir aquela palavra, aquela promessa em resposta, graciosamente, misericordiosamente, às orações do seu próprio povo. A oração, meus irmãos, ela é fundamental em toda a nossa vida cristã, em toda a nossa caminhada com Cristo, em todo o nosso crescimento espiritual, porque aquele que não ora, na verdade, não crê. A partir do momento que nós lemos a palavra, que nós entendemos a revelação e nós começamos a orar, é porque nós estamos crendo, é porque nós estamos confiando no Senhor, confiando que só Ele pode realizar aquilo que, na verdade, Ele já disse que vai fazer, mas nós vamos então a Ele clamando, suplicando, ou seja, a oração, ela é uma resposta de fé e ela também é um meio que Deus determinou que seja assim, que Ele vá operando na vida do seu povo sempre. Deus revela, o seu povo ora, o seu povo clama, e Deus responde às orações do seu povo. Isso é uma maravilha, isso é uma misericórdia. Então, nós observamos aqui, meus irmãos, que Daniel, ele vai orar. Agora, quando ele vai orar, a atitude dele em orar está no versículo 3. Então, ele tem a profecia, ele responde a essa profecia, mas a atitude dele interna, no seu coração, é essa que está no versículo 3. O que o texto diz? Eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Ele volta-se para Deus e ele faz isso com humildade, com humilhação, se dobrando diante do Senhor, jejuando, usando saco e cinza. Tudo isso aqui são expressões de humilhação, de quebrantamento. Daniel, ele sabe que ele tem que se aproximar do Deus vivo, com reverência, com humildade, mas também, irmãos, com intenso fervor. Quando você lê essa oração, você vê um homem de fé, um homem que sabe que não está falando com uma parede, mas que está falando com Deus vivo, com Deus que é pessoal, com Deus que está ouvindo aquela oração, com Deus que responde à oração. Daniel ora, irmãos, com humildade e com fervor e com fé, como já temos destacado aqui, porque ele está respondendo à palavra de Deus. E, na verdade, a fé verdadeira leva à humildade e ao fervor na oração. De maneira, irmãos, que ele não faz isso porque simplesmente alguém está empurrando a ele, ou de forma religiosa, ritualista, hipócrita, como foi lá aquelas pessoas se batizaram lá por João Batista. Não tem nada disso. Ele vai realmente arrependido, com fé na presença do Senhor. E aí, irmãos, ele começa a orar. Aí, a primeira parte da oração, que é uma parte de adoração, de louvor, ele fala no versículo 4, ele diz assim: e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse. É uma oração de confissão. É uma oração em que ele vai confessar todos os pecados do povo. Mas antes da confissão propriamente dita, ele se apresenta a Deus e ele descreve Deus. Ele glorifica a Deus. Ele honra a Deus. No versículo 4, é muito rico. Já tivemos a oportunidade de estudar só esse versículo aqui. Ele diz assim: ah, Senhor Deus, grande
e tremendo, mostrando a glória de Deus, mostrando que esse Deus não é um coleguinha nosso, mas é grande e tremendo Senhor. E aí ele diz em seguida, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam seus mandamentos. Aqui, irmãos, ele apresenta o seu entendimento, a sua fé, de que ele não pode se relacionar com Deus, de que ele não pode orar a Deus, a não ser nos termos de Deus, a não ser que ele se coloque naquilo que Deus estabelece em termos de aliança. Aliança. Nós não podemos jamais orar a Deus nos nossos termos, de acordo com nossa compreensão ou com a nossa vontade, como se Deus fosse se submeter às nossas vontades. Mas nós é que nos submetemos com fé àquilo que Deus já tem estabelecido em termos de aliança. O que é aliança? É um acordo que Deus faz graciosamente, que Deus condescende conosco, porque nós não merecemos absolutamente nada, irmão. Primeiro, que Deus é Deus e nós somos criaturas. Deus não deve nada para nós. Segundo, que além de sermos criaturas, nós somos pecadores. Nós estamos necessitados da sua graça, da sua misericórdia, todo o tempo. Então, ele vem a nós em termos de aliança, ele estabelece as alianças estão por todas as escrituras. De certa forma, você pode ler as escrituras vendo Deus fazendo aliança. Você entende a escritura em forma das alianças. Pacto das obras antes da queda, a aliança com Noé, depois do dilúvio, aliança com Abraão, aliança no Sinai, através de Moisés, aliança com Davi. Todas essas alianças são preparatórias até que vem a aliança definitiva e, de fato, a aliança da salvação, que é a nova aliança na pessoa do próprio Filho de Deus que se encarnou e que morreu por nós na cruz. De maneira, meus irmãos, que nunca, é por isso que você vê sempre as orações na Bíblia, sempre são em termos da aliança, são em termos daquilo que o Senhor fez, determinou, o acordo que ele determinou para os seus servos. E aí, ele diz, tu, Senhor, guardas a aliança. Essa aliança é uma aliança de misericórdia, porque é muito importante nós observarmos que Daniel ele vai a Deus para confessar. Nós vamos chegar lá agora no pedido, se Deus quiser, semana que vem começarmos a estudar o pedido de Daniel, mas ele vai a Deus para confessar e pedir, confiado em quê? Num termo que está na aliança, que é a misericórdia. A misericórdia, Deus é misericordioso. E ele sabe que ele precisa interceder por Israel, por Jerusalém, contando tão somente com a misericórdia do Senhor. Então ele diz, Deus grande, Deus tremendo, e Deus que guarda as alianças, que tem guardado a aliança, o Senhor fiel aos seus acordos que faz com o seu povo, e que é a aliança de misericórdia, aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Quem são os que amam? Quem são os que guardam os mandamentos? São os arrependidos, são os que confessam seus pecados, são os que creem no Senhor, porque os rebeldes, os incrédulos, os não arrependidos, só quebram a aliança e nunca se arrependem. A palavra de Deus, então, vai dizer, irmãos, aqui, que ele vai começar, então, a segunda parte da oração dele, que nós já estudamos aqui, versículo por versículo, e que é uma oração de confissão. Ele mesmo diz, no versículo 3, eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, e orei ao Senhor Deus, verso 4, eu orei ao Senhor meu Deus e confessei. E a partir do versículo 5, vamos relembrar rapidamente o que nós já estudamos aqui sobre confissão? Vou só citar rapidamente, irmãos, porque nós já estudamos isso. A primeira coisa que ele faz no versículo 5 é descrever o que é o pecado. E o pecado é terrível. Ele diz assim, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Basicamente, ele diz assim sobre o pecado,
que o pecado é uma rebelião a Deus, contra a sua vontade santíssima, é não aceitar a autoridade do Senhor, é errar o alvo, é contrariar o propósito dele totalmente, é também perverter-se, é torcer a realidade, é negar, é viver não de maneira reta, não de maneira na vontade dele, que é sempre reta, justa, boa, mas perverter isso, torcer isso, viver uma vida pervertida, torta. O pecado é uma rebelião contra os mandamentos dele, contra a lei dele, contra a palavra dele. O pecado é uma rebeldia, está rebelado contra ele. Portanto, meus irmãos, o pecado é o mal dos males. E Daniel diz assim: Senhor, tudo isso esteve em nós. Ele já começa a fazer um contraste importantíssimo no versículo 4, o versículo 5, porque no versículo 4 ele diz que Deus guarda a aliança. E no versículo 5 ele diz que nós quebramos a aliança, que nós pecamos contra ti. Ele está se colocando no lugar do povo. E aqui é uma coisa interessante, irmão, porque quando você olha para Daniel, Daniel em si mesmo, ele viveu uma vida, claro que Daniel não era perfeito, ele também foi salvo pela graça, mas o próprio Daniel não participou daqueles pecados. Mas ele se humilha e ele se coloca como representante de Deus, aliás, representante do povo diante de Deus. E aqui, irmãos, nós podemos ver Daniel como um tipo de Jesus Cristo, que é um homem perfeito, santíssimo, mas que assume o nosso lugar e vai diante de Deus para nos representar, e que ele é a nossa única esperança de salvação. Então Daniel confessa os pecados, e Daniel continua, ele diz no versículo 6, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, e aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ele começa dizendo assim, irmãos, ele se aproxima de Deus, ele lembra de toda a desolação, de todo o sofrimento que o povo de Israel passou, porque o povo de Israel vem sofrendo, né? Primeiro com a Síria, depois com a Babilônia, reino de Israel, reino de Judá, tudo foi destruído, e o povo foi levado por todos os lugares, e muitos morreram, e muitos foram espalhados, e Jerusalém foi destruído, o templo foi desolado, e ele olha para tudo isso, e ele em nenhum momento atribui a Deus alguma injustiça. Aqui está a primeira, podemos dizer assim, irmãos, grande característica da confissão, é sempre olhar para Deus como justo nos seus juízos. Quando Deus traz o juízo aos homens, especialmente ao seu povo, a verdadeira confissão nunca atribui a Deus alguma injustiça, nunca questiona Deus, nunca argumenta com Deus como se Deus estivesse sendo injusto conosco, mas diz: aonde está a injustiça? Aonde está o erro? Não é no Senhor. Ele faz um contraste. No Senhor a justiça, ao Senhor pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, a nós a vergonha. Olha o que aconteceu com Israel. Israel está espalhado, Israel está destruído. Israel, aquela antiga nação de Davi, de Salomão, está simplesmente envergonhada. Todos os homens olham para os israelitas, para o povo de Judá, e apontam o dedo e zombam deles. Eles são um povo envergonhado.
A ti, Senhor, pertence a justiça, a nós pertence a vergonha, e essa vergonha é uma vergonha merecida. Por quê? Porque nós pecamos. Porque o pecado, irmãos, sendo tudo isso que temos falado aqui, é vergonha, é vergonhoso. O pecado se faz no escuro, o pecado se faz nas trevas. Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Eles não querem que a luz venha mostrar, venha condenar os seus pecados. Então eles vão para o escurinho, eles vão para as trevas. Eles não querem o evangelho, eles não querem a palavra, eles querem uma mensagem que apazigue-lhes a consciência nos seus pecados, encubram os seus pecados, não confrontem os seus pecados. Por quê, irmãos? Porque no final das contas o pecado é vergonhoso. O pecado é irracional, o pecado é imundo, o pecado é indefensável. O pecado é uma coisa que quando você olha, quando a luz do evangelho brilha sobre o pecado, aparece a sua feiura, a sua imundície, a sua maldade, a sua perversidade, e o pecado é visto então como, dizia um teólogo do passado, como o mal dos males. Como aquilo, irmãos, que não existe nada. Se nós pensarmos na pior tragédia, no pior mal que nós podemos imaginar, não se compara com a maldade, a malignidade do mínimo pecado, do menor dos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado ele é feito contra aquele que é o sumo bem, contra aqueles que é a bem-aventurança perfeita, que é a alegria perfeita, que é a justiça perfeita, que é a bondade perfeita, que é a beleza perfeita, que é a glória verdadeira, o Senhor. Ele então diz: Tu és sempre justo, Senhor, e nós estamos envergonhados, porque o pecado traz vergonha. O pecado, ele sempre mancha, ele sempre traz todo tipo, irmãos, de morte, destruição e vergonha. Ele então diz: Senhor, somos pecadores, estamos debaixo de profunda vergonha, e isso se alastrou sobre todos nós. Não teve uma classe que se salvou. Versículo 8: Reis, príncipes, pais, pecamos contra ti. Só que aqui ele coloca, especialmente a liderança, dizendo assim: a nossa liderança pecou. A nossa liderança, o pecado deles ainda é mais grave, porque esperaríamos que eles nos alertassem, que eles saíssem em defesa da aliança verdadeira, se arrependessem, ouvissem os profetas, mas eles não fizeram isso. De maneira, irmãos, que o pecado das lideranças se torna assim ainda mais grave, porque eles influenciam os liderados. Ele continua dizendo, então, não obedecemos, acompanhe comigo aí, versículo 10, não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, e que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. A próxima parte da confissão, irmãos, é uma confissão em que ele diz assim: nós tínhamos a lei, nós conhecíamos a sua vontade, a sua palavra, e nós também conhecíamos a maldição, o juízo que estava prescrito na lei. E nós, simplesmente, o que nós fizemos? Nós tomamos a tua lei e desprezamos a tua lei, desprezamos a maldição, quebramos, mesmo sabendo, mesmo conhecendo. Não existia em nós ignorância. Nós não éramos um povo ignorante. Nós não éramos um povo que tinha uma inocência, que fez essas coisas sem saber, sem conhecer. Muito ao contrário, nós tínhamos a lei, nós tínhamos as maldições da lei, já estavam prescritas nas Escrituras as maldições da lei.
Tínhamos lá o Deuteronômio, tínhamos Levítico, tínhamos os textos dizendo assim, olha, essas são as maldições da lei, isso virá sobre vocês. Aqui estão os mandamentos, aqui estão as maldições. Vocês sabem de tudo isso, vocês estão alertados de tudo isso. Ainda assim, nós ainda que soubéssemos de tudo isso, conhecêssemos tudo isso, nós quebramos a tua lei. A confissão verdadeira, irmãos, ela avança também nesse sentido, o arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque o ser humano arrependido, ele não diz assim, eu não sabia. Ele não desculpa o seu pecado, ele não tenta demonstrar alguma ignorância, não. A palavra de Deus fala claramente que nós, todos os seres humanos têm conhecimento de Deus na própria criação. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Esse texto, sempre nós citamos aqui, Paulo diz claramente, Deus se revelou na criação, o seu eterno poder, a sua bondade, a sua glória estão revelados na criação, de maneira que os homens fiquem inexcusáveis. Mas além dessa revelação geral, Deus tem anunciado a sua palavra ao longo dos séculos, o seu evangelho, a sua escritura sagrada, de maneira que várias culturas já têm conhecimento dessa lei, dessa Bíblia, dessa palavra, está à sua disposição, e o Evangelho tem sido pregado, e aí, meus irmãos, o ser humano, quando ele confessa, quando ele realmente está arrependido, ele diz, tinha lei, tinha os juízos, o Senhor tinha nos falado tudo isso, nós não somos ignorantes, nós confessamos, Senhor, que ainda que soubéssemos de tudo isso, ainda que tivéssemos conhecimento, nós pecamos. E então, o que aconteceu? Ele confirmou a sua palavra. No versículo 12 diz que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Ele diz assim, olha, Deus deu o seu mandamento, Deus deu os seus alertas, Deus alertou e disse que viriam maldições sobre o povo se quebrasse esses mandamentos. Então o povo foi e quebrou. E o que Deus fez? Deus confirma a sua palavra. Deus traz essas maldições. E como diz aqui o versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Todo este mal nos sobreveio. Nós começamos a experimentar a maldição da lei. Toda a humanidade, meus irmãos, tem experimentado os efeitos do pecado de uma maneira geral. Eu até nem comentei assim, bem dessa forma, mas eu quero acrescentar esse pensamento que toda a humanidade, ela experimenta as consequências do pecado, as dores, as guerras, as doenças, as aflições de todo tipo, o envelhecimento, o enfraquecimento, a morte, a sepultura. Tudo isso está aí. Tudo isso está diante de todos os homens, todas as pessoas. Todos estão vendo o que o pecado fez conosco, o que o pecado fez com a humanidade, o que o pecado fez com as nações. Mas, acima de tudo isso, existe um senso que todos têm, que o apóstolo Paulo fala no finalzinho de Romanos capítulo 1, que ele diz assim, todos sabem que existe o juízo e existe a justiça de Deus. Vocês lembram quando Adão pecou, o que ele fez imediatamente, irmãos? Quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu de Deus. Todos percebem, todo ser humano percebe que existe uma inadequação nele em relação a Deus, que ele não pode estar na presença de Deus, que tem alguma coisa muito errada entre ele e Deus. Ele não tem paz. Ele já experimenta isso na sua vida. É por isso que os homens são tão loucos por buscar dinheiro, prazeres,
festas, drogas. Porque, no final das contas, irmãos, se nós formos olhar um ensino das Escrituras, é uma tentativa humana de esquecer que ele precisa se esconder de Deus, que há um Deus a quem ele vai prestar contas. Toda a humanidade já tem experimentado isso. Mas existe uma aplicação, meus irmãos, para os servos de Deus. A Bíblia fala que Deus repreende a quem ama. Então, eu coloquei aqui para vocês a questão daqueles que não são cristãos e daqueles que já experimentam essas realidades da consequência do pecado e do próprio juízo divino. Mas os servos de Deus, eles têm os mandamentos de Deus, têm a palavra de Deus, têm as promessas do Senhor. Eles são chamados continuamente a vir a Cristo, a meditar nas Escrituras. Mas muitas vezes esses servos de Deus, eles teimam nos seus pecados. Eles continuam fazendo algo que eles sabem que está errado. Eles permanecem naquilo que já foi falado a eles, já foi dito a eles. A Escritura já os falou que aquilo é pecado. E eles permanecem. Então, vêm as repreensões do Senhor. Então, eles começam a experimentar nas suas próprias vidas as consequências daquilo que eles têm falado, e o próprio Deus, como um pai amoroso, os repreende e envia sobre ele as suas chicotadas de um pai amoroso. Tudo isso aqui, meus irmãos, nós podemos pensar em relação a esse texto, e aí a palavra de Deus, ela avança agora para nós e diz assim, ele confirmou, ele trouxe este mal, mas aí o que aconteceu? Metade do versículo 13, vamos ler? Não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Impressionantemente, tendo a lei de Deus, estando em aliança com Deus, tendo a lei de Deus, tendo os mandamentos de Deus, tendo os juízos de Deus, e agora, experimentando esse juízo de Deus na sua própria vida, o que o povo fez? Não se arrependeu. Não suplicou a face do Senhor. Não buscou o favor de Deus. Eu fiz essa exposição no domingo retrasado aqui. Procuramos explicar, o texto está mostrando o seguinte, o povo não buscou a face favorável de Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor é cheio de graça e de misericórdia, de maneira que o pecador, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele vai a Deus e confessa seus pecados e pede perdão e confia na graça que está expressa na aliança em Cristo Jesus, Deus olha para ele com a sua face favorável, graciosa. Deus se volta para ele com a sua graça. Deus lhe perdoará. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus está cheia de promessa, de misericórdia, de graça ao arrependido. Então, o que Daniel está dizendo aqui? Daniel está dizendo que o povo não creu nessas coisas. Veja que ele tem dito, irmãos, sobre a misericórdia de Deus. O versículo 4, que nós já lemos aqui, diz que o Senhor guarda a aliança e a misericórdia. O versículo 9 diz que ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Então nós temos aqui que esse Deus, mesmo Deus que disse que iria trazer as maldições, ele diz assim, eu também vou perdoar o povo. Está lá, nós já lemos aqui os textos nas pregações passadas. E o que essas pessoas fizeram, irmãos? Elas teimaram, elas não suplicaram. O finalzinho do versículo 13 diz, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Nós não nos voltamos, nós não nos convertemos e nós não fizemos o que Daniel está fazendo aqui. É isso que ele está dizendo.
nós não nos voltamos ao nosso coração para aplicarmos a nossa mente, o nosso coração, à aliança, às promessas, ao que a aliança diz, ao que o Senhor tem revelado a nós. Nós não fizemos isso, nós não dedicamos a nossa vida, estando já sofrendo as consequências dos nossos pecados, nós não nos voltamos para Ti, não nos voltamos para a Sua palavra, não aplicamos o nosso coração. E qual é a consequência disso, irmãos? O versículo 10. O versículo 10 fala do vigiar de Deus. Versículo 14, perdão. Foi o que nós pregamos aqui semana passada. Ele diz assim: por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Esse vigiar de Deus é o velar de Deus por sua palavra, por cumprir a sua palavra. Deus, ele é verdadeiro, ele cumpre a sua palavra, as suas promessas e também as suas maldições, porque o que o texto está falando aqui, vigiar sobre o mal, como nós explicamos semana passada, é velar por cumprir a palavra de maldição, as maldições da lei. Esse vigiar sobre o mal é Daniel dizendo assim: Deus cumpriu aquilo que ele disse que ele ia fazer, trazendo tanta dor e tanto sofrimento a Israel, o exílio e todo esse mal. Está tudo lá escrito, irmãos, nas maldições, que viria inimigos de estrangeiros, que falariam outras línguas, que sitiariam a cidade, que trariam grande sofrimento naquele período do sítio da cidade e que depois os levariam para nações distantes, para que eles conhecessem deuses que eles nunca ouviram falar. Tudo isso está na lei. E o Senhor está simplesmente aqui, Daniel está simplesmente dizendo aqui, Deus vela por sua palavra, porque Deus vela por sua palavra, porque Deus cumpre as suas misericórdias, mas também cumpre e derrama as suas maldições. O Senhor, isso nós podemos sintetizar naquela grande comissão de Jesus à sua igreja, quando ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é evangelho, irmãos? Boa notícia. Digam para os homens: vocês são terríveis pecadores, vocês merecem a condenação, vocês merecem a morte eterna. Mas a boa notícia é: Jesus morreu por pecadores. Arrependam-se dos seus pecados. Confessem os seus pecados. Olhem para Cristo como o Salvador de vocês. Confiem nele. Então o Senhor diz: ide, preguem esse evangelho, anuncie essa boa notícia. Aí ele diz assim: quem crer e for batizado. Olha só, né? Que o batismo ele está associado à fé. Batismo sem fé não significa nada. O João Batista falou lá para os fariseus. Mas o batismo tem que ser uma expressão da fé. Quem crê e for batizado, o quê? Será salvo. Uma promessa. Promessa de misericórdia. É Deus dizendo assim: pecadores, se vocês se arrependerem, confessarem os seus pecados, vocês receberão misericórdia, graça, perdão, e vocês estarão agora no reino de Deus. E vocês vão poder chamar Deus de Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Como é que começa a oração? Pai Nosso. Vocês poderão chamar Deus de Pai. Vocês não precisarão mais ter medo de Deus. Vocês não precisarão mais se esconder de Deus. Vocês agora são filhos de Deus. E vocês podem ser repreendidos, sim, mas como um pai que repreende os seus filhos amados. E nunca vocês perderão essa condição de justificados, de adotados, e vocês estarão sendo santificados. E em breve vocês serão glorificados, vocês estarão para sempre com o Senhor. Essa é a promessa, irmãos, de misericórdia, que o Senhor diz para nós anunciarmos a todas as pessoas. Mas aí vem a maldição também. Porque na mesma pregação do Evangelho, vem a parte para os incrédulos, para os não arrependidos. Porque no anúncio se diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas aí vem em seguida: e quem não crê? Quem não crê será condenado. Meus irmãos queridos, o verdadeiro anúncio do Evangelho precisa lembrar as pessoas
que Deus vela por sua palavra, que Deus cumpre as suas promessas e as suas ameaças, que Deus, Ele trará o seu reino àqueles que creem nele, que se arrependem dos seus pecados, mas trará também o juízo final e a condenação eterna aos que não confessam seus pecados, aos que não suplicam a face favorável do Senhor, que não se arrependem. O cristianismo verdadeiro, uma das características que mostra que nós somos realmente cristãos, é que nós nos arrependemos. Não é que nós somos perfeitos, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando nos arrependemos, temos total graça e misericórdia de Deus. Eu queria fechar a mensagem de hoje colocando para vocês, irmãos, aqui este padrão de arrependimento e de confissão. A confissão verdadeira, o arrependimento verdadeiro, ele tem uma característica, portanto, vamos sintetizar e resumir, de consideração da seriedade do pecado em relação ao Deus vivo e verdadeiro, com uma perversão, com uma rebeldia. Tem uma consciência de que Deus é justo e de que nós não podemos nunca questionar a Ele. Tem uma consciência de que a vergonha é nossa, o pecado é nosso. Tem a consciência de que nós, como pecadores, não temos ouvido a palavra que Ele já tem falado conosco, ao conhecimento que Ele tem dado de si mesmo a nós. Tem a consciência de que nós, sabendo das suas misericórdias e sabendo dos seus alertas, ainda assim nós teimamos em pecar e confessamos isso. Tem a consciência de que aquilo que nós já estamos sofrendo por consequência de nossos pecados não são injustiça de Deus, mas são a sua mão justa sobre nós. Tem a consciência, porém, de que temos sido, até este momento, teimosos, mesmo já sofrendo as consequências do pecado, e não suplicando a Ele a sua misericórdia, a sua graça, mas agora finalmente suplicando a Ele, tendo consciência que o Senhor é leal, que o Senhor, Ele cumpre a sua palavra, que Ele é cheio de graça e de misericórdia, e que Ele é justo em tudo que Ele faz. Que nós vamos ver a partir da semana que vem, quando nós vamos falar dos pedidos de Daniel, né? Porque aqui está só na confissão ainda, né? E agora nós vamos ver como ele vai a Deus pedindo, clamando. E também já se vislumbra aqui na confissão de que o verdadeiro arrependido ele tem consciência de que ele não pode apresentar nada para Deus, sabe, irmãos? Ele não pode apresentar boas obras, ele não pode apresentar justiça, ele só tem que chegar diante de Deus e dizer assim: pequei, mas eu creio na sua misericórdia, Senhor, na sua graça, Senhor, na sua palavra verdadeiramente, colocando melhor, verdadeira palavra sua é quando o Senhor diz, eu confesso isso e eu creio nisso, que o Senhor perdoará aqueles que se arrependem, que olham para Cristo e confiam nele. Portanto, eu quero encerrar chamando a cada um de vocês, meus irmãos, cada um de nós, a nos arrependermos. Nós todos somos pecadores. Se tem algum pecado que você está deixando aí, que você está insistindo, que você está teimando, esse tem sido o meu apelo nas últimas semanas. Arrependa-se, confesse, vá a Deus. Confesse, porque nele está toda a graça, toda a misericórdia e todo o perdão. E isso, se há arrependimento na sua vida, se há consciência dessas coisas, isso é um sinal excelente, importantíssimo, de que realmente nós estamos em Cristo, de que realmente nós amamos ao Senhor. Como ele diz aqui, que ele é grande e tremendo para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos aqui
nesta noite, estudando, Senhor, esse texto, que é um texto, na verdade, bem difícil, muito confrontador, mas nós queremos, Senhor, por sua grande graça e misericórdia, nos colocar diante desse texto com um coração aberto, para que ele nos confronte. Senhor, não permita que nenhum de nós que estamos aqui, também temos irmãos que faltaram hoje, nenhum de nós, de nossos irmãos, prossiga na teimosia, nos pecados, sem arrependimento, sem confissão, sem reconhecimento, Deus, das nossas maldades, sem confiança na graça e na misericórdia do Senhor. Que ninguém permaneça nisso, mas se arrependa, todos nós. Continuemos, Senhor, a vida cristã é uma vida de contínuo arrependimento, que nós continuemos nos arrependendo. Que o Senhor continue mostrando as nossas faltas. Estamos em processo de santificação. Ilumina-nos, Senhor. Não queremos nos esconder da sua palavra, ao contrário, nós queremos nos expor à sua palavra e pedir que o Senhor mostre a cada dia onde temos falhado e nos leve a confessarmos, a nos arrependermos. E, Senhor, nos perdoe e nos santifica, Senhor. Senhor Deus, também, guarda-nos, guarda a cada irmão e irmã que tem congregado conosco de uma religião sem arrependimento, de um batismo sem fé, de um batismo sem arrependimento, mas que todos da nossa congregação, verdadeiramente com seu coração, possam, Senhor, estar aqui em verdadeira conversão, em verdadeira fé, em verdadeiro arrependimento diante da sua presença, Senhor. E pedimos também que o Senhor nos use na sua misericórdia, na sua graça, para que nós, Senhor, sejamos instrumentos do Santo Evangelho para levar a palavra à nossa casa, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, amigos, para que testemunhemos a Ele, Senhor, porque como é necessário que todas essas pessoas que nós amamos se arrependam dos seus pecados, se voltem para Cristo. Senhor, oramos para que eles também se arrependam. Em nome de Jesus, ó Senhor, abençoa-nos com essa bênção que é o arrependimento contínuo, crescente, para que cresçamos em santidade em nome de Jesus. Que o seu nome seja louvado. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos.